tema do programa de hoje é Migrações e Direitos Humanos. Estamos conversando aqui com Marcos Guerra, professor de Direito Internacional, membro da CBJP, Comissão Brasileira de Justiça e Paz, advogado. Marcos, doeu em mim saber que, com a minha idade, tem gente hoje no mundo que jamais conheceu um teto, que jamais viveu dentro de uma casa e vive dentro de lonas. E estes são refugiados, são imigrantes e que estão mundo afora. E não devem ser poucos, não. Eu dei agora em há pouco o número aqui, gente, atenção, pessoal, até perdão, é uma correção agora que faremos. Os dados eram de 2006, mas atualmente são 1 bilhão de pessoas no mundo que vivem como migrantes ou como refugiados. 1 bilhão, não 192 milhões, que era o número de 2006. Isso quer dizer que em 7 anos nós praticamente quadruplicamos essa porcentagem. Por que aumentou tanto, por que tem aumentado tanto o número de imigrantes ou de refugiados no mundo? 2 fatores principais. O principal, e nós vamos falar então sobre a Síria, são as guerras internas. Né? Essa coisa que não se conseguiu ainda, uma cultura de paz sobre a qual o nosso Papa Francisco e a nossa igreja estamos lutando. A segunda também há refugiados hoje, digamos, por razões ecológicas. As grandes inundações, o tsunami, o terremoto do Haiti, coisas assim. Fenômenos naturais. São fenômenos naturais, grandes secas, grandes dilúvios na Ásia, entende? Também geram, então eu dizia, guerras e fenômenos naturais. Sobre os naturais, há um mínimo de prevenção e há muito de correção a ser feito. Mas sobre as guerras, há aí um esforço imenso cultural que não acontece por interesses objetivos que a gente pode detalhar quando estiver falando um pouco sobre a questão da Síria. A parte inicial é o seguinte: quem ganhou dinheiro armando os dois lados na Síria? Quem ganhou? O quem em português, infelizmente, não se usa no plural. Eu gostaria de dizer quens, porque, principalmente, armas foram vendidas para os dois lados por quem? Já podemos entrar na questão, então. E depois eu quero saber do senhor a diferença entre imigrantes e refugiados. Mas já podemos entrar nessa questão da Síria. Parece ser uma coisa absurda, mais uma vez, em pleno 2013, que a gente já tem aí uma iminente guerra. E já se falou em terceira guerra mundial. Mas o pior de tudo agora, com esses elementos químicos que matam com facilidade. Exato, e que foram vendidos à Síria por alguém, por alguns países, por algumas indústrias. A Síria, há uma guerra interna, há um conflito interno, como há ali vizinho na Tunísia, no Egito, entende? Como há no Irã, como há no Iraque, entende? Agora, uma coisa é a guerra interna não ser apoiada, ela ser condenada, e outra coisa é se armar os dois lados, enriquecendo. Quem manda, quem decide sobre essa guerra agora na Síria, quem decide sobre a posição do governo norte-americano, alguém tem alguma dúvida? É a indústria bélica. Quem ganha dinheiro com a guerra. Isto é, se vai ocorrer ou não uma guerra na Síria, quem decide são personagens externos. E por que esses personagens externos? Eu até citaria aqui. Porque Rússia e China têm tanto interesse em não querer essa guerra, porque os Estados Unidos têm tanto interesse em querer essa guerra. Nos explique, por favor. Os três têm interesse na guerra. Os três vendem armas. Os três marcam território e dizem: são meus aliados, aqui ninguém entra. Ou são meus aliados, com eles ninguém mexe. Eu divido, me desculpe, acho que os três estão contribuindo para a guerra. Se os três não estivessem contribuindo para a guerra, os três estão no Conselho de Segurança Nacional, Conselho de Segurança da ONU, e os três poderiam se opor ali a qualquer movimento de apoio de qualquer país externo a essa guerra. Poderiam se opor.
Vamos ver se eles vão fazer. Nos Estados Unidos, o Obama é prisioneiro do Pentágono, que é o grande órgão de decisão militar. Mas o poder é civil. E o Pentágono é prisioneiro de quem ganha dinheiro com a guerra. Ganha dinheiro com armamento, ganha dinheiro com aviões, ganha dinheiro com transporte de tropa, ganha dinheiro com toda a logística de uma tropa de ocupação. Mas isso não é a questão principal para nós, cristãos, católicos, e para outras religiões também. A questão principal é que a vítima primeira da guerra é a democracia. A vítima primeira da guerra, quem sofre mais com ela, são mulheres e crianças. É a população civil. Se a guerra fosse um joguinho entre profissionais que se matam entre si, entende? A gente até podia dizer, deixa eles brincarem, entende? Mas não, eles vão matar civis. Eles vão tornar mais difícil o cotidiano de famílias. Eles vão criar viúvas e órfãos. O número último, por baixo, que foi dado de pessoas já vitimadas com essa guerra na Síria é de 100 mil pessoas já. Exato. Mas se acredita que o número é muito superior? Seguramente, muito superior. Muito bem. Bom, eu queria só entender aqui uma outra questão. Por que os Estados Unidos, a pergunta que faço é a seguinte, por que os Estados Unidos, eles têm este grande interesse ali pela Síria? O que faz os Estados Unidos estarem completamente interessados nessa guerra? Aí é um ponto de vista pessoal, mas é o que nos dizem também os historiadores, os economistas, os políticos. Ali é uma região, não podemos esquecer, onde nasce, onde se colhe o ouro negro. É uma região do petróleo. E as nossas civilizações se tornaram dependentes da energia. A gente precisa de energia porque a gente consome, a gente precisa de energia porque nossos transportes, porque nossos veículos, nossos aviões, nossas indústrias são baseadas num tipo de energia fóssil e não se faz ainda todo o esforço necessário para uma sustentabilidade nessa área. Então, há espaços que, não que os Estados Unidos não disponham de petróleo para sobreviver, mas na política atual imperialista que ele tem, ele prefere pagar caro lá fora e reservar as suas reservas para quando precisar e não tiver outra solução. Compreende? Então, aquilo ali é uma região onde é preciso que ela seja preservada como aliada do Ocidente. E derrubar hoje o Bashar al-Assad seria melhor, então, para os Estados Unidos hoje derrubar o Assad, que foi aliado? É a aposta, mas foi melhor derrubar o Gaddafi? Foi melhor derrubar direções no Irã, no Iraque? Os Estados Unidos, nessa ansiedade de alianças, ele ganha e logo perde, ganha e logo perde. Então, como não se trata de crianças, ganha quem alimenta a guerra, hoje contra A, amanhã contra B, depois contra C, mas sempre a guerra, sempre as armas, sempre o armamento, sempre a política de dizer aqui mando eu. Então, o objetivo principal é esse. Muito bem. Importante destacar que a igreja no mundo inteiro está unida, continua unida e em oração também, seguindo a voz do Santo Padre Francisco, que está dizendo nunca mais a guerra, onde quer que se proponha guerra, nunca mais a guerra. Eu queria aproveitar para lembrar a nós, católicos, aos cristãos, porque a encíclica é para o mundo todo, a grande encíclica Pacem Terris, a grande encíclica Pacem Terris. De João 23. De João 23, em 1962, 63, na época do concílio, ela nasceu exatamente na hora em que a Igreja Católica quis dar uma resposta, parem, porque a guerra atômica, a terceira guerra ia ser atômica, estava posta
com os mísseis voltados a partir de Cuba contra os Estados Unidos e mísseis norte-americanos na Europa contra a União Soviética. Apontados para a União Foi Soviética. preciso uma intervenção pessoal do Papa João XXIII com uma carta ao Khrushchev e ao Kennedy pedindo: não apertem o botão, não comecem uma guerra atômica, o custo para a humanidade e para vocês é incomensurável, tenham juízo, parem. E o Papa foi escutado. E quem já assistiu o filme do Papa João XXIII, foi muito bem retratado isso no filme, foi muito bem abordado, com muita inteligência e acredito que com fidelidade também. Então valia a pena reler a encíclica para perceber a mensagem que continua permanente. Exato. E não sei por que esse momento agora também, mas me fez lembrar muito desse ponto da história na década de 60. Esse momento agora em que nós temos aí Rússia, hoje, a antiga União Soviética, temos hoje Estados Unidos, de um lado Rússia, do outro lado Estados Unidos, como era naquela mesma época, e agora a China entrou agora no hall. Pois bem, antes, o nosso assunto está muito interessante, mas eu gostaria... Migrantes e refugiados. Por favor, qual a diferença entre migrantes e refugiados? Porque migrantes são, tecnicamente, todos aqueles que saem de casa, certo? À procura de melhores dias, porque em casa não conseguiu condições de sobrevivência ou, em alguns casos, que infelizmente são muitos, não conseguiu liberdade de expressão, liberdade de culto, poder ter a sua religião, não conseguiu liberdades, esse conjunto de liberdades e de direitos civis. E então migra à procura de uma melhor possibilidade de exercício de sua cidadania fora, apesar do custo imenso pessoal, físico, emocional, etc. Então, esses são os migrantes. Refugiados são aqueles que são acolhidos já a partir do Estatuto do Refugiado, da Convenção Internacional sobre Refugiado, em cima de alguns critérios: perseguição política, risco de vida em seu país, impossibilidade de pleno exercício dos seus direitos civis, perseguição por ser mulher, perseguição por decisões outras que sejam culturais ou valores. Então, o refugiado já é aquele que é acolhido num outro país, ou provisoriamente nas barracas do Acnur ou de outras entidades, mas exatamente porque algum direito grave dele foi violado. O migrante mais genericamente, ele se autodeclara migrante, sai de casa à procura de dias melhores. E aí também, às vezes, na maioria das vezes, vem bater a porta de um outro país, dizendo: eu quero agora morar aí. Como vieram tantos europeus, japoneses e latino-americanos vieram para o Brasil entre o século XVIII e o século XX. E a partir do século XXI, a gente começou a fechar as portas, a partir de 1930, no fim do século. E eu vou aqui apenas enfatizar o que o senhor já nos disse poucos instantes atrás, de que os motivos de uma migração ou de uma pessoa buscar refúgio em outro país são ou a guerra, ou fenômenos naturais, e eu acrescentaria aqui fenômeno econômico também. E liberdades. Liberdade, perseguição, liberdades. Sim, e a busca da sobrevivência, que entra nos fatores econômicos. Bem, o senhor viveu praticamente 20 anos como um migrante, um refugiado, fora do Brasil, por questões que já estão inclusas aqui nessas causas que citamos. Para terminar o programa de hoje, eu pediria agora que o senhor nos desse um conselho a nós que temos estabilidade, que temos um lar. Como acolher alguém que vem de fora numa dessas condições? Como olhar para esta pessoa? O que esta pessoa de fora que chega em nosso país precisa? Acolher como irmão, o Evangelho manda, né? Acolher como irmão. Veja agora, por exemplo, no Dia Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, quantos irmãos foram acolhidos por desconhecidos, mas irmãos, quantos jovens foram acolhidos do mundo inteiro, sem se perguntar nem raça, nem sexo, nem posição social. Agora, eu iria um pouquinho mais longe de que simplesmente acolher. Acolher é enorme, porque é compartilhar, é solidariedade. Mas a gente também, como brasileiro,
E como é que o nosso governo tem se comportado em relação a isso? Como é que o nosso Congresso, em matéria de lei, tem se comportado? Qual vai ser o discurso do Brasil, enquanto governo, nessa grande cimeira, no mês de outubro, sobre migrações? Então, nós como cidadãos, a gente tem a atitude pessoal dentro de casa, na família, na nossa residência, na nossa cidade, mas nós temos também a atitude política necessária, que o Papa, inclusive, comanda. Olha, não esqueçam, o papel do cristão é uma ação política. Ele não pode se isolar, ele tem que agir, porque o político é quem vai procurar o bem comum de todos. Então, me parece que nós devemos tomar consciência e exigir de nossos governantes e de nossos legisladores e de nosso poder judiciário que essa atitude também de acolhida, ela seja uma atitude do Brasil oficial e não só do Brasil privado e cristão. Quero agradecê-lo muito por essa participação aqui no programa de hoje. Fiquei extremamente lisonjeado em conhecê-lo e conhecer essa história viva. Eu que agradeço toda essa oportunidade e continuamos à disposição para esse tipo de debate. Muito obrigado. A você que nos acompanhou de casa também, o nosso muito obrigado. E, olha, você pode rever esse programa na internet. Além da notícia.net, procure aí na nossa página e assim como tantos outros. Se Deus quiser, na próxima semana voltaremos com outro tema do seu interesse também. Boa noite, bom sono e até o próximo encontro. Valeu.